Cristo Senhor breve virá, seus passos posso ouvir, sua justiça o precederá, aos homens aqui florescerá na terra verdade real, e com poder governará a todo mortal. Virão a ti todas as nações, povos e raças, ajoelhar-se em adoração a tua graça. Mostraste a nós o teu poder e glória divinal. Permaneces, ó Deus, no trono eternal. Amém. Graça e paz. Hoje estaremos respondendo a duas dúvidas. Mas antes, feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade. Abrimos a Tua palavra, vamos estudar, meditar. Prepare o coração dos Teus servos. Mas agora, Senhor, invocamos a Tua presença na vida da família do reverendo Roberto Brasileiro e também na sua saúde, Senhor. Cuide do Teu servo. Rogamos aos céus, em nome de Jesus. Amém. Cidades de refúgio. O que vem a ser cidades de refúgio? Para responder, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9. Josué, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9. Diz o texto. Acompanhe a leitura. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matará alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Dalém do Jordão, na altura de Jericó, para o monte, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel.
e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. O Velho Testamento nos causa admiração por diversas razões, mas particularmente devido à existência de leis, costumes e circunstâncias culturais muito diferentes das que vivemos agora. É o caso das cidades de refúgio, para as quais um assassino acidental poderia fugir e obter acolhimento. Vamos ver? Números 35. Números, capítulo 35, verso 6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Deus ordenou a Moisés que, quando entrassem na terra prometida, deveriam estabelecer 6 cidades de refúgio, com um único propósito, de acolher o homicida. Mas somente aquele que matou alguém por acidente, matou por engano, matou sem intenção de matar. Naquele tempo, qualquer coisa era motivo de guerra. E matar alguém era pedir para ser morto, pois algum amigo ou parente iria se vingar. Isso é assim desde os tempos de Caim. A lei de Moisés, estabelecida por Deus, decretava que uma morte tinha que ser compensada por outra morte. No Antigo Testamento, a lei era dente por dente, olho por olho. Vamos ver? Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, do verso 23 ao verso 26. Êxodo. Se puder, acompanhe a leitura. De 23 a 26. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Esse é o verso 22. Vamos ao verso 23. Mas se houver dano grave, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. A lei vigente e predominante em toda a região no Oriente Médio daquela época era o Código de Hammurabi. E uma das cláusulas penais em caso de homicídio era a lei de talião, ou seja, lei igual. A mesma questão do olho por olho, dente por dente. Porém, com uma cláusula de absolvição, que dizia assim: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Êxodo 21, 12 e 13. Êxodo 21, versos 12 e 13. Diz assim: quem ferir a outro de modo que esse morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então designarei um lugar para onde ele fugirá. Deus criou um lugar de refúgio para onde os homicidas culposos pudessem ficar, permanecer até provar a sua inocência. Essa era a chance de absolvição. Mas qual era o perigo de sair da cidade de refúgio? A vida do culposo, de cometer o homicídio culposo, seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse.
Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue. Números 35. Números 35, verso 26 e verso 27. Diz o texto: porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, o vingador do sangue matar o homicida não será culpado do sangue. É o texto, lá em Números 35. Você pode observar que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio. No entanto, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador de sangue. Essas cidades são uma figura de Cristo, pois Cristo, dá abrigo e refúgio a todos nós da ira de Deus. Quando Josué entrou na terra, separou 6 cidades de refúgio. São elas Golã, Hebron, Guedes, Siquém, Bezer e Ramote. Isso nós já lemos lá em Josué. Essas cidades, elas mostram no seu significado os privilégios que temos quando nos refugiamos em Jesus. Nós vamos ver agora as cidades, seu significado, e vamos espiritualizar o seu significado. Por exemplo, Golã significa separado. Ao entrar na cidade de refúgio, o pecador está proibido de sair de lá para a sua segurança, e assim ele fica separado do mundo lá fora. Espiritualizando, em Jesus, nós separamos desse mundo que jaz no maligno. Mas não se esqueça que separação remete à santidade. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que estar próximo do Senhor. Hebron significa comunhão. Espiritualizando, em Jesus temos comunhão com Deus. Romanos, capítulo 5. Vamos lá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Guedes significa justiça. Em Jesus é feito a justiça. Aí vamos espiritualizar. Em Jesus é feito justiça a nosso favor, de sorte que de pecadores somos justos. Romanos 8. Romanos 8, 30. Diz o texto: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Outra cidade? Siquém, significa ombros. Vamos também espiritualizar? E isso fala de consolo, né? Um ombro amigo, onde podemos descansar. Cristo é o nosso descanso, nosso consolo, nosso abrigo, nosso amigo. João 15, verso 15, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Vamos ver. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Uma outra cidade, Bezer, significa fortaleza, espiritualizando. O Senhor Jesus é a nossa cidade forte, é a nossa rocha, o que significa que somos fortalecidos por Cristo. Outra cidade, Ramote, significa lugar alto. Isto fala de exaltação, é o Senhor Jesus que nos coloca de pé novamente. De maneira que, refugiados em Cristo, toda tristeza, mau humor, rancor, ira, angústia são retirados porque o Senhor nos faz andar em lugares altos. Salmo 18, verso 33. Salmo 18, verso 33. Diz o texto da palavra: Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. O grande símbolo das cidades de refúgio é Cristo. É o lugar onde podemos nos esconder até que o perigo passe. Jesus é um lugar seguro, uma torre alta, aquele que sara as nossas feridas e cuida da nossa alma. Sendo assim, não importa como você está se sentindo. Nele, Jesus, você encontrará refrigério, força e vigor para recomeçar. Nenhum dos que se refugiaram em Cristo e permaneceram nele foram confundidos. Pelo contrário, o próprio Deus tem para estes grandes recompensas de vitória. Segunda dúvida: o crente pode usar incenso em casa? Isso é interessante, né? Aí vale a pena trazer alguns esclarecimentos antes de responder a essa pergunta, ou a essa dúvida. O incenso já foi usado na época do tabernáculo e do templo. Êxodo 30, verso 7, diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Esse incenso aromático tinha uma receita especial dada pelo próprio Deus. Vamos lá, Êxodo 30. Êxodo, capítulo 30, versos 34, 36 e 37. Êxodo 30, a partir do versículo 34 até 37, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do tabernáculo, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. A receita usada para prepará-lo era exclusiva, ou seja, ninguém podia copiá-la e fazê-la, por exemplo, para colocar em casa. Havia inclusive uma advertência. Êxodo 30, 38 tem uma advertência aí. Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do seu posto. Por isso, essa receita específica só era usada no tabernáculo e mais tarde no templo. O incenso era usado também juntamente com os sacrifícios oferecidos a Deus. O uso do incenso no tabernáculo e no templo tinha como principal significado, atrelado a ele, o simbolismo das orações subindo a Deus. Ou seja, a fumaça que saía e ia subindo representava as orações indo até o Senhor. O Salmo 141, verso 2, Salmo 141, verso 2, diz o texto: Derramo perante ele a minha queixa
à sua presença exponho a minha tribulação. Eu li o Salmo 142, é o Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Era um aspecto visível de algo invisível que ocorria, ou seja, Deus ouvia o seu povo. Não temos, e isso é importante deixar e especificar, não temos qualquer ordenança para o uso de incensos com fins religiosos por Cristo. Isso significa que se o objetivo em usar incensos em casa é com o fim de algum tipo de culto, purificação, está errado. É desnecessário. Segundo, o cristão não deve, em hipótese alguma, usar incensos com objetivos apoiados em crendices, superstições pagãs, como limpar as energias, proteger de mal olhado, afastar os espíritos ruins, etc. Se o foco é apenas aromatizar um ambiente, trazer determinado cheiro a ele, sem qualquer tipo de uso religioso e baseado em crendices, então eu não vejo problema em usar. Porque até não existe nenhum poder nos elementos que os compõem. São apenas elementos que, quando queimados, liberam os aromas. Enfim, Deus abençoe sua vida. Retornaremos na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe. Feche os olhos. Vamos orar novamente. Pai Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela nossa igreja, pelas famílias. Conceda-nos a Deus uma noite de paz. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus abençoe sua vida e a vida de sua família. Deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus.
o meu amado. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus de milagres. Aleluia. Creia, somente creia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser até aqui. O Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé. Aleluia. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar, queremos te adorar, Jesus, quero te adorar com um coração sincero, Jesus. O meu amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.